Olá pessoal, tudo bem? Mais uma Maratona Concurso de Professores, aula 4 aqui no canal Pensando Sociologicamente com o professor Miro Santos. Nessa aula a gente vai falar da Lei número 121, Estatuto dos Servidores Públicos do município de Ponta Porã. Lembrando que a maratona é de concurso de professores para a cidade de Ponta Porã, MS, Mato Grosso do Sul. Várias vagas, a prova tá aí, né? A prova já vai ser aí dia 8 de janeiro, tá chegando. Então fiquem atentos às datas aí, aos dias 6, 7, 8, 9 de janeiro. Já deixem reservado na sua agenda. Um forte abraço para os colegas, os professores, as professoras, sejam da educação especial, da educação infantil, sejam as pedagogas ou os especialistas. Um forte abraço, vamos sempre pensando aí a educação. Vamos lá? Bom, Lei número 121, pessoal, que ela trata aí do Estatuto dos Servidores Públicos, que é uma lei de 12 de agosto de 2014. Ela tem 54 páginas, 9 títulos, 24 capítulos e 286 artigos. Como eu sempre falo aqui, não dá para a gente fazer a leitura toda em vídeo, né? Ficaria um vídeo muito extenso. Não é a proposta aqui, mas sempre chamar a atenção para alguns artigos que podem vir a cair na prova de vocês, na prova do exame do concurso público. E sempre falo que o preâmbulo, o início da letra da lei, algumas considerações preliminares, algumas informações gerais, eu acho que sempre caem nas provas de concurso público. Então, os títulos, né, são 9 títulos, eles são divididos da seguinte maneira. Título 1, do regime jurídico, capítulo único, das disposições preliminares. Essa é importantíssima você ler, decorar, que eu acho que deve cair. Título 2, do provimento e da vacância dos cargos públicos. Então, do provimento, como é que entra, como é que chega no cargo efetivo, das formas de provimento, das formas de vacância, quando fica vago o cargo, né? Capítulo 4, dos cargos em comissão, 5, da movimentação, e o título 3, dos direitos e vantagens funcionais. Capítulo 1, do tempo de serviço, 2, das férias, 3, das licenças, 4, do afastamento para servir em outro órgão, 5, das concessões. Título 4, das vantagens financeiras. Capítulo 1, do vencimento e da remuneração, das vantagens. E aí, título 5, da previdência e da assistência, das disposições gerais, dos dependentes. Título 6, do direito de petição. 7, do regime disciplinar, da acumulação, dos deveres, das proibições, da responsabilidade do agente público, das penalidades. Título 8, do processo administrativo disciplinar, que aí tem da suspensão preventiva, da apuração sumária de irregularidade, do processo administrativo disciplinar, da revisão do processo administrativo. E por fim, o título 9, disposições gerais, finais e transitórias. Das disposições gerais, finais e transitórias. É isso. Vamos lá então, fazer uma leitura de algumas partes. Título 1 do regime jurídico, capítulo 1, disposições preliminares. Eu vou deixar o link aqui com um arquivo em PDF para que vocês possam baixar no celular ou no tablet ou no computador e fazer as anotações que vocês julgarem necessárias. É sempre bom colocar uma caneta, ó, igual eu faço aqui, e ir ticando, e fazendo a revisão, fazendo a leitura, tá bom? Vamos que vamos. Baixe seu PDF, para aqueles que gostam mais da leitura em papel, e imprima, né, o estatuto, a lei número 121, para que você possa ir riscando no papel mesmo. Artigo 1. Esta lei complementar institui o regime jurídico estatutário dos servidores públicos da administração direta, das autarquias, fundações públicas do município de Ponta Porã, conforme previsto no inciso 4 do artigo 54 da Lei Orgânica do Município. A gente já fez um vídeo sobre a Lei Orgânica e é isso, né? Esse primeiro artigo também eu julgo que possa vir a cair no certame, hein? Ficar esperto. Lembrando, por exemplo, que autarquias, né, é um serviço autônomo, né, tem personalidade jurídica, né, patrimônio próprio e tudo mais. Por exemplo, as agências, né, Agência Nacional, né, de Energia Elétrica, né, ANEEL, Agência de Águas, agência disso, agência daquilo. E as fundações também, elas têm caráter público. Basicamente é isso. O regime jurídico, né, parágrafo único, o regime jurídico estatutário se constitui no conjunto de direitos, deveres, proibições e responsabilidades estabelecidos em consonância com os princípios constitucionais da legalidade,
moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, inscritos no artigo 37 da Constituição Federal. Repetindo, ó, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, inscritos no artigo 37 da Constituição. E aos preceitos legais e regulamentares que regem as relações de trabalho do município com seus servidores. Então, ficar muito atento ao regime jurídico estatutário, que tem aí, né, constitui um conjunto de direitos, deveres, proibições e responsabilidades, né? Esses 4 elementos aí: direitos, deveres, proibições e responsabilidades. Então, para que vocês possam lembrar, ó, direito, D2, PR, beleza? Direito, dever, proibição e responsabilidade. D2PR. Bom, se vocês ouvirem algum ruído aí é por conta da chuva, tá? Artigo 2, né, o segundo, para os efeitos dessa lei complementar, o servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Essa aqui também é de fundamental importância, ela pode vir a cair. Quem que é o servidor? É a pessoa legalmente investida em cargo público, né? Ó, servidor. Gravem essa frase, porque o que vai ser cobrado é a letra da lei. É a pessoa investida em cargo público. Parágrafo 1º. O cargo público terá denominação própria, fixada em lei, e constitui o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas no plano de cargos e remuneração, ou no ato de estruturação organizacional do município de Ponta Porã. Parágrafo 2º. Os cargos públicos são de provimento efetivo, em caráter permanente ou em comissão, em caráter temporário. Então, ó, pessoal, cargo público, né? Vão ter 2 tipos de provimento, né? Então, o primeiro tipo aí, ó, de caráter vai ser o provimento efetivo, que ele é permanente, né? Então, aqui ele é constante. E você vai ter, por outro lado, vou colocar de vermelho, o cargo, né, de comissão, né? Então, é a segunda forma de provimento, de comissão. Esse cargo de comissão, ele é temporário, beleza? Então, ele vai ter um período de tempo aí, ó. Período de tempo. Fica muito esperto com isso, pode vir a cair em algumas questões. Os cargos públicos do município são acessíveis a todos os brasileiros que preenchem os requisitos. Quem é que pode ocupar os cargos públicos, né? Todos. Claro, vão ter que ter aí alguns requisitos estabelecidos e preenchidos, que são, né, estabelecidos em lei e regulamento, bem como em edital de concurso público, no caso dos servidores efetivos. É vedado atribuir ao servidor atribuições que não sejam próprias de seu cargo, definidas em lei ou regulamento, ressalvados os casos de readaptação laborativa, no caso daquele professor que é readaptado e que cumpre, né, atribuições que não são atribuições de origem do cargo que ele foi efetivado no passado. Nesse caso, né, é ressalvado, então, nesse caso apenas. Agora, em outros casos, não pode, é vedado, é proibido, né? Proibido, né, alterar as atribuições das atividades do cargo. Título 2. Do provimento e da vacância dos cargos públicos. Lembrando aqui que a gente vai ler até o artigo 20, hein, pessoal? Tem muitos artigos, como eu falei, né? Mais de 200 aí, quase 300 na verdade, 236. Entretanto, a gente não fará a leitura de todos, não. Vamos fazer a leitura até o 20º e algumas questões para deixar a gente tinindo, né? Deixar a gente bem craque mesmo com esse Estatuto do Servidor. Artigo 3º. São requisitos básicos para investidura em cargo público: a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações eleitorais e militares, a aptidão física e mental, comprovada em inspeção médica oficial do município, admitida a incapacidade física parcial na forma que a lei ou regulamento, a idade mínima de 18 anos, a habilitação prévia em concurso público para os cargos de provimento efetivo, a declaração de acumulação ou não de cargo, função ou emprego em entidade pública ou percepção de proventos de inatividade. Então, são requisitos aí, tem mais alguns, são 9, né? A apresentação prévia de declaração de bens.
Décimo, cumprimento das condições especiais previstas em lei ou regulamento para determinados cargos, inclusive habilitação legal específica para o seu exercício. Parágrafo 1º. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor no cargo, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei, que fixar suas diretrizes e regulamentos. Parágrafo 2º. A comprovação do atendimento dos requisitos poderá ser exigida no ato da inscrição do concurso público, ou previamente ao ato de posse no cargo público. Então, gente, a comprovação desses requisitos não pode ser a qualquer tempo. Pode ser antes, que é o ato de inscrição, ou pode ser depois um pouco, né? Mas tem que ser previamente ao ato de posse. Por isso que alguns concursos têm lá o período de inscrição, que eles lá abrem, né, o espaço para você fazer o carregamento, o upload dos arquivos, né? E aí você vai lá carregar os arquivos em algum local, que são arquivos de diploma, diplomação, né? Documentos e mais um monte de coisa. Parágrafo 3º. Ninguém poderá ser investido em cargo público se exercer, no âmbito federal, estadual ou municipal, outro cargo, emprego ou função ou perceber proventos de inatividade da administração direta ou indireta, salvo se provar que solicitou exoneração ou dispensa do cargo, emprego ou função ou renunciou à percepção dos proventos, ou que incidirá em acúmulo admissível pela Constituição Federal. Alguns casos dos quais os acúmulos são possíveis, né? E são admitíveis. Ó, eu falei são 9, na verdade são 10, né? 10 itens aí de condições de pré-requisitos. Importantíssimo. Parágrafo 4º. O servidor deverá comprovar que a exoneração, a dispensa ou a renúncia referidas no parágrafo 3º produzirão efeitos a partir do começo do exercício no novo cargo, sob pena de ser considerado incidente em acumulação ilícita. Vamos que vamos! A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Quando é que vai ocorrer a investidura em cargo público? Sempre com a posse. Atenção que essa pode cair, hein? Capítulo 2 das formas de provimento. Os cargos públicos são providos por nomeação, promoção, reintegração, recondução, reversão, readaptação, aproveitamento, redistribuição, transformação. Artigo 6º. O ato de provimento deverá indicar a existência da vaga, bem como os elementos capazes de identificá-la. Então, tem que indicar a existência da vaga, bem como os elementos capazes de identificá-la. Artigo 7º. Cargos efetivos serão providos por concurso público de provas ou de provas de títulos. Da nomeação. A nomeação será feita em caráter efetivo quando se tratar de cargo efetivo e o provimento decorrer de aprovação em concurso público. Então são aí essas duas formas de nomeação que pode ocorrer, pessoal. Nesse caso, essa primeira forma do caráter efetivo. Então tem que ter o cargo, que é efetivo, e tem que ter o concurso público. Mas, professor Miro, pode ter outro tipo de nomeação? Pode, né? Aqueles cargos de comissão. E aí é o que? Cargo não é efetivo, mas o cargo é de confiança. Vou colocar aqui diferente. Né? Nomeação em comissão para cargos de confiança. Definido em lei como de livre nomeação e exoneração. É aquele caso, né, que as pessoas de chefia, né, sei lá, por exemplo, o governador ele vai olhar assim e falar, bom, meus secretários, eu posso vir a nomeá-los em cargos de comissão, que são cargos de confiança. E eu vou lá e faço a exoneração desses nomeados, né, de maneira livre, de maneira livre. Então essas são essas duas formas aí. A nomeação em caráter efetivo para o cargo público dependerá de habilitação em concurso público. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º. A nomeação obedecerá à ordem de classificação, então a ordem de classificação, o número de vagas existentes e o prazo de validade do concurso. Então são esses 3 itens, importante. Classificação, número de vagas e prazo de validade do concurso público. Constará obrigatoriamente no ato de nomeação o nome completo do nomeado, a espécie e o número do documento de identificação ou a matrícula, o cargo e a origem da vaga, a classificação no concurso público no caso de cargo
efetivo, a referência ao fundamento legal para a nomeação constante desta lei complementar. Então isso aí vai ser disponibilizado em Diário Oficial sempre, né, com publicidade. Artigo 10. Será tomada sem efeito a nomeação quando por ato ou omissão de quem for responsável, a posse não se verificar no prazo fixado nessa lei. Então aí dá problema, hein? Tornado sem efeito. Artigo 11. O concurso de provas ou de provas e títulos, conforme dispuser a lei e o regulamento do respectivo plano de cargos, condicionada a inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas. Então, ó, condicionada à inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital. Beleza? E aí, tirando as partes quando tiver isenção. Artigo 12. Deverão constar do edital de abertura do concurso público, obrigatoriamente, entre outros, os seguintes requisitos. Aqui tem que constar na onde, ó? No edital. Tem que constar no edital. A denominação do cargo a ser provido, o grau de escolaridade exigível para o exercício do cargo, o número de vagas a serem preenchidas, a habilitação profissional, a especialização, a disciplina, quando for o caso, né? Os requisitos básicos para a investidura no cargo. Tem que ter no edital, né? Como item obrigatório ali. Como item obrigatório. O percentual das vagas destinadas ao provimento de candidato portador de necessidades especiais quando for cabível. Então tem que ter, lembrando que sempre, né, há um atraso na nomenclatura, não se diz mais candidato portador. Deixa eu arrumar aqui. Lembrando que não se diz mais candidato portador, né, de necessidades especiais, que também consta em alguns lugares aí PNE, mas PCD, pessoa com deficiência. O prazo de sua validade tem que estar também no edital. Os títulos que serão utilizados, não só os títulos, como os graus de sua avaliação também. O conteúdo programático das provas escritas é item obrigatório no edital de um concurso público. As condições de realização da prova prática e do exame psicotécnico, quando forem exigidos. A pontuação para avaliação das provas e os critérios de eliminação. Artigo 13. O concurso público terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Então essa sempre cai nos concursos, ó. Qual a validade do concurso? 2 anos, podendo ser prorrogado, que daria um total de 4 anos. O prazo de validade do concurso público e as condições de sua realização serão fixados em edital, que será publicado na imprensa oficial e em jornal de circulação no município. Então, imprensa oficial, diário oficial e jornais. Não poderá ser nomeado candidato de um novo concurso público quando houver candidato aprovado em concurso anterior, com prazo de validade ainda não expirado para o mesmo cargo. Então, há um novo concurso, só que há pessoas que foram aprovadas e ainda há vaga e o prazo de validade ainda não foi expirado, a pessoa aprovada no novo concurso ainda não pode ser nomeada. Artigo 14. A posse é o ato que completa a investidura em cargo público e através do qual o nomeado aceita o cargo e exprime o compromisso de bem servir ao município e exercer suas atribuições, deveres e responsabilidades inerentes à função pública. Então a posse é esse ato aí, ó, na qual a pessoa vai investir, né? Investidura em cargo público. Ela ocorre com a posse. A nomeação, que é um chamamento, de quem passou, quem está na lista, quem vai ser chamado, para que data tal. Mas aí no ato de assinatura da posse, aí realmente você está com a investidura em cargo público. Faço a defesa aqui com os inscritos no canal, né? Nossos aí, amigos e amigas, professores, acadêmicos, vão passar, hein? Quem está aqui no canal pensando sociologicamente, vão para cima, vocês terão sua assinatura de posse daqui a um tempinho também. Tô na torcida, hein? Parágrafo único. Não haverá posse nos casos de promoção, reintegração, enquadramento, aproveitamento, reversão, readaptação, recondução e na designação para a função em confiança. Aí não é posse. São competentes para dar posse em cargo efetivo ou em comissão na área de competência aos servidores do Poder Executivo, o prefeito municipal
bem como os dirigentes superiores de autarquia ou fundação pública, por delegação do prefeito. Beleza? São as pessoas aí que são competentes para dar posse em cargo efetivo ou de comissão. Quem mesmo? São competentes para dar posse aos servidores do Poder Executivo, o prefeito e os dirigentes superiores de autarquia ou fundação pública. Autarquia, ô nomezinho difícil de falar. A posse somente terá validade se comprovado que foram satisfeitas as condições legais e atendidos os requisitos para a posse, do ato de provimento constar a existência da vaga, com os elementos capazes de identificá-la. Se existe a necessária prova, quando for o caso de acumulação de cargos. Artigo 17. A posse deverá ocorrer no prazo de até 15 dias da publicação do ato de provimento, depois de aprovado em exames clínicos, laboratoriais e complementares, que deverão ser realizados à expensa do candidato, e em exame médico admissional, inspeção médica oficial, inspeção médica oficial, e a expensa do candidato, os exames anteriores. De responsabilidade do município de Ponta Porã, que constate que o nomeado possui saúde física e mental para o exercício do cargo público. Pessoal, lembrando aqui que nesse caso, tá? Exame à expensa ou às expensas do candidato. Quer dizer o seguinte, né? Pelo próprio esforço, né? Aos custos da própria pessoa. Às custas de, a expensa de, às custas de quem, né? Nesse caso, do próprio candidato, beleza? Então é aquela coisa, a gente gasta demais nesses exames. O meu concurso público, que eu também fui aprovado na Secretaria de Estado de Educação, né, da rede do estadual de ensino em Mato Grosso do Sul, foi agora, né, que ocorreu. Aí a gente teve a posse dia 29 de agosto e tem que ser levados os documentos todos, né, de exame médico e tudo mais. E fica tudo muito caro, né? Quem não tem plano de saúde, mesmo quem tem plano de saúde, alguns exames a KCM não cobra, a Unimed não vai cobrir, e você tem que tirar do bolso. Exames clínicos, exames aí que são, deixa eu voltar, né? Exames de laboratórios, né? Sangue, mais um monte de coisa, aí, toxicológico, exames psiquiátricos, laudo, tudo laudado, né? Então fica muito bem caro, tudo muito caro. Então, a expensa do próprio candidato, beleza? E exame médico admissional. O exame médico admissional, naquele caso, que ele ocorre, esse exame médico admissional, ele ocorre sim com responsabilidade do município. Mas o que é isso? São aquela junta médica. É a junta médica que o candidato ele vai levar todos os documentos, o candidato vai levar os exames que ele já pagou no momento anterior, beleza? Por isso que essa inspeção médica é oficial do município. Que a junta médica vai pegar aquele monte de exame, vai olhar pra você, vai falar pra você ficar aí de biquíni, ou sei lá, de cueca, vai tirar a camiseta, vai dar uma olhada em você, vai verificar pra você andar, pra você olhar, pra você respirar. Vai fazer aquela inspeção, né, mais rápida. E com os exames também. É essa inspeção que é de responsabilidade do município, beleza? Então, esses dois itens aí, né? Será publicado, né? E será aprovado depois dos exames. A requerimento do interessado ou de representante legal e a critério da administração. O prazo para a posse poderá ser prorrogado pela autoridade competente até o máximo de 15 dias, a contar do término do prazo de que trata este artigo. Beleza? Então pode ser prorrogado, né? De início a gente tem o período de 15 dias da publicação do ato de provimento e a posse, né? Que é que você realmente ser efetivado no exercício da sua atribuição. Pode ser prorrogado. Agora, parágrafo 2º, caso o servidor esteja em licença ou afastado por qualquer motivo legal, o prazo será contado do término do impedimento. O aprovado em concurso diplomado para exercer mandatos eletivos federal, estadual, municipal, que nesse caso é o quê, né? Aqui, deputado federal, deputado estadual ou vereador, beleza? Quando a publicação do ato do provimento tomará posse
no cargo e entrará no período de estágio probatório, contado da data do término do mandato, salvo no caso de acumulação legal. Então ele vai fazer o mandato, ele vai ser governador, vai ser vereador, vai ser deputado. Acabou o mandato, ó, aí sim entra no estágio probatório. Parágrafo 4º. Será tomado sem efeito o ato de provimento, excluindo-se o candidato do rol dos classificados, se a posse não ocorrer no prazo previsto nesse artigo ou depois de esgotado o prazo de prorrogação, da prorrogação. Então, ó, prazo é prazo, cara, não se perde prazo não, hein? Aconteceu algum pepino, alguma coisa, alguma emergência, que você vai atrás, seus direitos, junta um advogado, junta, né, sei lá, alguém que possa te representar, alguma procuração, faça um boletim de ocorrência, não sei, se vire, para você não perder esse prazo aí de provimento, né, de tomada a posse. Parágrafo 5º. Ao novo empossado poderá ser oferecido curso preparatório conforme atribuições do cargo a ser desempenhado pela Escola Municipal de Governo. É isso. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou função de confiança. Então, a posse é quando você entra no exercício, o exercício é desempenhar, né, as atribuições do cargo. O exercício do cargo ou da função terá início dentro do prazo de 15 dias, contado a data do quê, pessoal? Então, ó, 15 dias contado a data do quê? Da publicação oficial do ato de provimento, nos casos de designação, promoção, reintegração, enquadramento, aproveitamento, reversão, readaptação ou recondução. Da posse, nos casos de nomeação. Parágrafo 1º. Quando se tratar de posse em cargo de magistério municipal, verificado em época de férias escolares, o exercício somente terá início na data fixada para o começo das atividades docentes. Eu faria uma questão dessa, hein? Inclusive eu não coloquei nessa questão, né, o artigo 19, no parágrafo 1º, mas poderia ter colocado aqui no final, no simulado, hein? Quando se tratar de posse para cargo de professores do magistério municipal de Ponta Porã, né, que for em época de férias escolares, o exercício, né, será a data fixada para o começo das atividades docentes. E aí? Correto, né? Correto. Então, o único caso que tem diferença aí da data de início, né, do exercício. Tá acabando, hein, pessoal? São 20 artigos. Parágrafo 2º. Disposto no parágrafo 1º, não se aplica a quem já detiver a condição de servidor municipal e que, por força de sua posse no novo cargo, tenha que se desvincular do cargo ou função municipais anteriormente ocupados. Sempre tem um senão, né? Sempre tem aí algumas condicionantes. Parágrafo 3º. O prazo previsto nesse artigo poderá ser prorrogado por 15 dias a requerimento do interessado e a juízo da autoridade competente para dar posse. Artigo 20. O início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo 1º. O exercício no caso de provimento por aproveitamento, reversão e readaptação dependerá da prévia satisfação dos requisitos atinentes à capacidade física e à sanidade mental, comprovada em inspeção médica oficial. O servidor removido quando licenciado ou afastado por impedimento legal terá 5 dias de prazo para entrar em exercício, a partir do término da licença ou do impedimento. É isso, como eu falei, 20 artigos aí, já fomos nos nossos 20 artigos e vamos para a questão, beleza? Vou tomar uma água e a gente continua com as questões. Vamos lá, pessoal, com as questões aqui no canal Pensando Sociologicamente Maratona de Concurso. Você que chegou agora, essa é a Maratona de Concurso Professores Ponta Porã. Aula 4, sobre a Lei Complementar 121, que é o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Ponta Porã. Vamos que vamos. Questões. 1. De acordo com a Lei Complementar número 121, né, que lei que é essa? Colocar a caneta vermelha. De 12 de agosto de 2014, Estatuto dos Servidores Públicos do município de Ponta Porã, é correto afirmar. Exceto, hein? Todas serão corretas, exceto alguma aqui, certo? Uma. Esta lei complementar institui o regime jurídico estatutário dos servidores públicos da administração direta do município de Ponta Porã. Essa lei complementar institui o regime jurídico dos servidores da administração direta? Sim.
Só dos servidores da administração direta? Não, da administração direta, né, das fundações, da autarquias. Entretanto, não falou se somente ou apenas, né? Nesse caso está correto. Não está todos aqui, né? Mas faz sentido. B. Os cargos públicos são de provimento efetivo ou em comissão. A gente viu os dois, né, tipos aí, né, de cargos públicos. Ambos de caráter permanente. Opa, 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 que tem um problema, hein? Que tem um problema. Se esta lei complementar institui o regime jurídico estatutário dos servidores públicos das autarquias do município de Ponta Porã. Faz sentido? Faz sentido. Na verdade, a letra da lei, né, do artigo 2º, né, do artigo 2, ela vai falar isso, né? Vai falar... Artigo 2 não, artigo 1º, na verdade. Né? Artigo 1º. Lá no início, parágrafo único e tal. Vai falar isso. Da administração direta, né? Servidores das autarquias e também das fundações públicas. Então também está certa a letra D, que ela é bem parecida com a letra A e a letra C. Ficamos com a letra B. Por que letra B? Os cargos públicos são de provimento efetivo. Beleza. Ou podem ser de comissão. Tá ok. Ambos de caráter permanente? Não. Ambos de caráter permanente, não. Os efetivos são de caráter permanente. Os de comissão são caráter temporários. Beleza? Gravem aí, essa pode cair, hein? Aí sim, aqui tem a ver com o artigo 2º. O artigo 2. Então, os cargos efetivos são permanentes, os cargos de comissão não são permanentes porque eles são temporários. Então, letra B. 2. De acordo com a Lei Complementar número 121, né, que é o Estatuto dos Servidores, servidor é... Então, ó, vamos para o comando da questão, direta, que é um comando muito rápido. Diferente aí, né, do processo seletivo que tivemos agora há pouco na cidade de Campo Grande, da CEMED, para os professores ou professoras de apoio, que as questões estavam extremamente grandes, as alternativas maiores ainda, um cansaço físico e mental para você fazer a leitura daquele troço todo. Então, assim, diferentemente, a gente pensa em uma prova da FAPEC a partir das provas que a própria FAPEC fez. Então, o servidor, de acordo com a Lei Complementar 121, é a pessoa formal ou informalmente investida em cargo público. É a pessoa investida em cargo público, beleza, mas formal ou informalmente não é isso que está na lei, está errado. A pessoa que oferece seu serviço a qualquer tempo em uma instituição pública, será? Né? Pessoa só com tempo temporário, né? A qualquer tempo, de qualquer modo, será um servidor? É isso na letra da lei? Então, tem que ver o que está na letra da lei. A pessoa que oferece seus serviços com remuneração fixada em lei, a administração direta do município e da União. Puxa vida, que quer confundir o candidato, ó. Por quê? A lei complementar é do município. Qual município? O município de Ponta Porã. Tem a ver com União não, meu irmão. Letra D, a pessoa legalmente investida em cargo público, é isso que está na letra da lei. A 2 é a letra D, porque isso está no artigo 2, né, segundo do Estatuto dos Servidores do município de Ponta Porã. Então, é a letra D, pessoa legalmente investida em cargo público. 3. De acordo com a Lei Complementar número 121, o regime jurídico estatutário se constitui. Então, essa aqui tem que ler e verificar as que tem a ver, fazendo aí aquela estratégia, né, aquele método, né, de eliminando as erradas. No conjunto de direitos, deveres, proibições e responsabilidades estabelecidos em consonância com os princípios constitucionais da ilegalidade, da imoralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência inscritos no artigo 37 da Constituição Federal. Então essa aqui está tentando confundir a gente aí, né? Tem no parágrafo primeiro, parágrafo único, na verdade, né? Do artigo 1º. Então é parágrafo único. Deixa eu apagar esse primeiro aqui. Beleza? Artigo 1º, parágrafo único. Então, o regime jurídico estatutário se constitui nos conjuntos de direitos, deveres e proibições. Então, tem esses itens, ó, direitos, deveres, proibições e responsabilidade, 4 itens. Entretanto, né, são estabelecidos em relação com a Constituição, mas não com ilegalidade, nem imoralidade, nem impessoalidade. Claramente errada. B. No conjunto de direitos e deveres apenas estabelecidos em consonância com os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade e eficiência inscritos no artigo 37. No conjunto de direitos e deveres apenas, não, tá faltando o quê, ó?
proibições e responsabilidades. Então, essa também não. Tá errado. No conjunto de direitos, direitos, deveres, proibições, responsabilidades estabelecidos em consonância com os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência escritos no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Beleza, essa aqui tá legal. Letra D, no conjunto de direitos e deveres, proibições e responsabilidades em oposição com os princípios constitucionais. Em oposição, não, né? Então vamos por eliminação aqui. A letra C, questão 3. Muito bem, vamos que vamos. 4. De acordo com a Lei Complementar número 121, Estatuto dos Servidores, são requisitos para a investidura em cargo público. Lembrando que a posse e a investidura são quais os requisitos para que a gente possa fazer essa investidura? Letra A, nacionalidade, brasileiro, ok. B, o gozo dos direitos políticos. C, a quitação com as obrigações eleitorais. Mas, professor, lá está eleitorais e militares. Mas não está errado se tivesse a quitação com as obrigações eleitorais apenas, aí sim. Mas não, eleitorais e militares, então tá ok. D, a apresentação em qualquer tempo da declaração de bens. A apresentação da declaração de bens seria correto? Seria correto, mas não a qualquer tempo. Beleza? Porque a apresentação tem que ser prévia, ó. A apresentação ela tem que ser prévia. Muito cuidado com algumas nuances aí. A gente vai encontrar isso na onde? No artigo 3º. No inciso 9º, beleza? A apresentação prévia. Então, nesse caso, é a letra D, porque a gente quer a errada. Que não é um requisito, a apresentação em qualquer tempo não pode ser um requisito, porque o requisito correto é a apresentação prévia. 5. De acordo com a Lei Complementar do Estatuto dos Servidores, sobre agora nomeação. Nomeação é correto afirmar. A nomeação, ela será feita em caráter efetivo, beleza, quando se tratar de cargo efetivo e o provimento decorrer de aprovação em concurso público. Tem a ver? Tem a ver. B, a nomeação será feita em comissão. Tem? Tem. Quando se tratar de cargo efetivo? Não. Quando é cargo de comissão. E o provimento decorrer de aprovação? Não também. Aqui é livre o provimento de cargo de comissão. Letra C, a nomeação será feita em caráter efetivo quando se tratar de cargo de confiança. Não, cargo de confiança são para cargo de comissão. São para a nomeação de tipo de comissão. Letra D, a nomeação será feita em comissão quando se tratar de cargo efetivo. Não, cargo de confiança. Então a gente tem a letra A mais correta segundo a letra da lei. Vamos que vamos. 6. De acordo com a Lei Complementar número 121, que é sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Ponta Porã, sobre a nomeação é correto afirmar, exceto, muito importante, sobre a nomeação é correto afirmar, exceto. A nomeação será feita em comissão. Lembra aqueles cargos de confiança. Definido em lei como de livre nomeação e exoneração. Correto? Correto. Mas a gente quer incorreto. A nomeação obedecerá à ordem de classificação. Ela deve obedecer à ordem de classificação? Deve. Só isso? Não, mas não está falando apenas só isso. Letra C. A nomeação obedecerá à ordem de classificação? Ok. O número de vagas? Ok. E o prazo de validade? Ok. Sempre de 3 anos? Não, né? O prazo de validade geralmente são de 2 anos. E pode ser prorrogável, né? Prorrogável por mais 2. A nomeação obedecerá ao prazo de validade do concurso? Deve obedecer? Deve. Então a gente fica com a letra C. Beleza? 6C. 7. De acordo com a Lei Complementar do Estatuto dos Servidores, são itens obrigatórios do edital. A. O grau de escolaridade exigível para o exercício do cargo. Nesse caso, sim, né? Tem que ter o grau de escolaridade? Tem. O percentual de vagas destinadas ao provimento de candidatos portadores de necessidades especiais, quando for cabível. Não, percentual de vagas ao candidato, né, com deficiência, sim. O conteúdo programático das provas escritas, conteúdo tem que estar? Tem que estar. Então a gente fica com a letra D, os títulos que serão utilizados. Tem que ter títulos? Tem. Independentemente dos graus de sua avaliação. Não. Tem que constar no edital os títulos que serão utilizados, entretanto, tem que ter os títulos e os graus de sua avaliação, beleza?
Isso aqui a gente vai encontrar no artigo 12, 12º, inciso 7º, beleza? Então, letra D, porque ele quer, aqui não está certo com a obrigatoriedade que tem que estar constando no edital. 8, tá acabando, hein, pessoal? Analise se a inferência abaixo é correta ou errada. Então, analisar se a inferência é correta ou errada, de acordo com a lei número 121. A posse deverá ocorrer no prazo de até 15 dias da publicação do ato de provimento. Beleza? Beleza. É isso que consta, é isso que consta. Depois de aprovado em exames clínicos, laboratoriais e complementares, que deverão ser realizados pela inspeção médica oficial de responsabilidade do município de Ponta Porã. Tem que ter exame? Tem que ter exame. E em exame médico admissional, à expensa do candidato, que constate que o nomeado possui saúde física e mental para o exercício do cargo público. Tem que ter essa constatação em exame para saúde física e mental? Tem. Entretanto, essa está, errada, pessoal. Onde que está errada aqui? Está ao contrário, né? Esses exames clínicos, laboratoriais e complementares deverão ser realizados não pela inspeção médica oficial, mas sim pelo candidato, à expensa do candidato. E aí depois que vai ir à junta médica completar isso, beleza? Beleza. 9. Julgue o item a seguir de acordo com a lei complementar número 121, de 2 de agosto de 2014, do município de Ponta Porã. São competentes para dar posse em cargo efetivo ou em comissão, na área de competência, aos servidores do Poder Executivo, o prefeito municipal, bem como os dirigentes superiores de autarquia ou fundação pública, por delegação do prefeito. Então a 9, né, tem a ver com a lei aí 121, que diz respeito ao Estatuto dos Servidores, tem a ver. Então a 9 está correta, meu amigo. Vamos que vamos, a última questão agora, questão 10. Camila foi aprovada em concurso público municipal. Não obstante, não foi chamada no primeiro momento. Maria Clara não participou do primeiro certame, então são duas pessoas, Camila, que é a primeira, e Maria Clara, que eu vou só grifar. Não participou do primeiro certame, no qual Camila fora aprovada. Está no aguardo de um novo concurso público para o mesmo cargo. Após um certo tempo, sem novas notícias sobre o certame, ambas, a Maria, vou colocar aqui a Maria, circulado, Maria Clara, e a Camila, buscam informações no setor de recursos humanos e lotação do município. De acordo com a Lei Complementar número 121, o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Ponta Porã, Maria Clara não pode ser nomeada, mesmo sendo aprovada em novo concurso público. Por que Maria Clara não pode ser nomeada? Vamos verificar em alguns casos nos quais isso pode acontecer, que tem a ver com essa história aqui, essa narrativa. A Maria Clara não pode ser nomeada se possuir o grau de escolaridade exigível para o exercício do cargo. Não, se ela possuir o grau de escolaridade, ela pode ser nomeada, não é isso que vai impedir. A Maria Clara não pode ser nomeada quando houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado para o mesmo cargo. Ah, vai ser esse caso aqui. Por exemplo, a Camila, ela é uma candidata aprovada em concurso anterior. Então tem que esperar a Camila e todos os outros que foram aprovados, enquanto tiver validade o concurso público. Então a letra B, né? Porque vamos verificar a letra C. Maria Clara não pode ser nomeada, pois Maria Clara será empossada apenas no caso de promoção ou reintegração. Nada mais incorreto, né? Não tem nomeação, tá errado isso aqui. Maria Clara não pode ser nomeada quando houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade já expirado. Não, se o prazo de validade estivesse expirado, aí a Maria Clara poderia ser empossada. A Camila já tinha perdido já. Mas não, está no prazo de validade do concurso anterior, que é o concurso da Camila. Então é a letra B. É isso, essa foi a maiorzinha que tinha uma reflexão para fazer. E vão pensando aqui sempre, né, nos concursos públicos aí e trocando ideia. Valeu, pessoal. Vamos sempre pensando a sociedade, a educação e a complexidade do real, sempre trocando ideia aqui no canal Pensando Sociologicamente, que a gente fala de tudo um pouco, né, categorias, conceitos, chave, um pouquinho sobre educação, um pouquinho sobre certames e concursos públicos, legislações e um pouquinho sobre a vida. Valeu, muito obrigado. Vamos sempre pensando aqui em trocar ideias sobre educação acima de tudo.
Valeu? Um forte abraço, que você se dê muito bem, continue estudando. A gente sabe que a gente está no momento aí entre as festas, né, de Natal e Ano Novo, dá aquela preguiça, findou-se o ano letivo até que um dia, e dá mais preguiça, mais cansaço para a gente renovar a energia e descansar um pouco. Muita gente viaja, muita gente vai para balneários, muita gente vai para pesqueiro, vai para fazenda, ou tira alguns dias sabáticos aí. Eu mesmo não estou gravando muito agora não, hein? Estou descansando bastante. Mas a gente sabe que tem um concurso pela frente, então tudo que você vier a estudar, qualquer tempo dedicado aos estudos, será recompensado com avanço e com aprovação. E com cada vez mais questões sendo respondidas de maneira positiva. Valeu, então, um forte abraço. Até a próxima aula, até a próxima maratona de concurso público. Até mais. Valeu!